Fala, fera! Ou falem, feras! Estou de volta mais uma vez, ligado e conectado aqui no Fala Fera, né? Com mais informações do Goiás, convidado do Goiás, mas antes disso tudo, deixa eu mandar aqui os abraços, saudações esmeraldinas para os amigos internautas. Um abraço ao Randal Gomes, ao Jurandir Ferreira, ao Gilberto Barros, ao Danilo Azevedo, ao Luiz Henrique, ao Ademilson Nuri, ao Baltazar Godinho, ao Adolfo Ferreira, ao Douglas Lustosa, né, ao Murilo Vieira, ao André Pinheiro, né, esses dois elogiaram muito a postura do time ontem no jogo contra o São Paulo. E aí, para encerrar essa sessão de abraços, eu vou trazer na telinha dois comentários de internautas, né? O primeiro do Carlúcio do Amaral Suzuki, ele parabenizando também, né, a postura do time ontem e parabenizando as minhas perguntas nas coletivas do Goiás e também no trabalho de zona mista que nós realizamos ontem lá no estádio Ailê Pinheiro. Obrigado, Carlúcio. Mas não é só elogio, não. Agora um outro comentário na telinha do perfil Tocantinópolis, ele criticando a imprensa, que a imprensa atrapalha ao encher a bola do time demais. E aí, perfil Tocantinópolis, se você está se referindo a mim, ontem em nenhum momento eu enchi a bola do time. Eu só falei que o time teve uma bela postura tática, física, isso aí eu gostei. Não só eu, vários internautas gostaram aqui no Fala Fera. Então eu acho que não custa nada a gente reconhecer, né, essa bela postura do time ontem no jogo contra o São Paulo. Obrigado, perfil Tocantinópolis. Depois você manda, viu, o seu nome e o seu sobrenome, fera. E aí, galera, vamos lá então. E por falar em torcedores, olhando os comentários, galera, né, o pessoal não gostou, hein, desse reforço que o Goiás trouxe, o jovem Douglas Teixeira, lateral esquerdo, paraense, 23 anos, que estava lá no Barra de Santa Catarina. A torcida queria jogador mais expressivo, né, uma realidade, e não um jogador jovem, e não uma aposta na visão de vários torcedores. Eu percebi isso em comentários aqui no Fala Fera. Beleza, galera? E aí, hoje à tarde, né, já foi iniciada a preparação do Goiás visando o jogo da segunda-feira contra o Ceará. Daqui a pouco eu voltarei trazendo informações Goiás relacionadas ao jogo contra o Vozão. Mas antes, deixa eu trazer aqui no Fala Fera a resposta do Mancini na minha pergunta ontem após o jogo contra o São Paulo. Eu abordei com ele a questão do comportamento dos jogadores e, ao mesmo tempo, que o Mancini, né, explique por que o Galhardo ficou no banco de reservas. Mancini no Fala Fera, depois dele eu voltarei com outras do Goiás. Sobre o Galhardo, ele iniciou no banco até porque nós tínhamos que ter uma postura um pouco mais agressiva de marcação, e é um atleta técnico que sofre um pouquinho na hora que tem que fazer a marcação, tanto é que quando eu faço as trocas no segundo tempo por ele e pelo Regis, a gente perde um pouquinho da intensidade que estava tendo no jogo. E isso ficou notório. Se de um lado você ganha com a experiência, com a técnica deles, você acaba perdendo um pouco nesse sentido. E a outra pergunta, eu sinceramente, desde que eu cheguei aqui, e são mais de 24 horas apenas, mas eu vi exatamente o contrário. Eu vi uma mobilização no vestiário, e até me perguntaram aqui na coletiva sobre supostamente isso ontem. Eu não me lembro quem fez essa pergunta, mas se eu temia por alguma coisa nesse sentido. E o que eu vi até agora foi exatamente o que eu tenho que exaltar. O time foi de uma entrega, de uma luta muito grande hoje. Alguns atletas chegaram no vestiário extenuados, e tem que ser dessa forma. A gente não pode, como uma instituição tão grande, jogar uma Série B
e não pontuar por tantas rodadas. Você tem que ter uma postura diferente, e essa postura, óbvio que a gente tocou nesse assunto também antes da partida, que deveria ter uma vibração diferente, até para que você chamasse o torcedor para o seu lado, e a gente viu durante 90 minutos, somente no final, a torcida, de certa forma, vaiou ali o final, mas ao longo do jogo não, ela cantou, ela gritou, fruto daquilo que os atletas estavam fazendo dentro de campo. Então, em termos de postura, eu só tenho elogios a fazer ao grupo, é lógico que é pouco tempo, e problemas vão acontecer, como acontecem em todos os lugares, a gente tem que tentar solucioná-los, mas se tem uma coisa que eu levo agora e que eu falei para os atletas no vestiário após a partida, foi exatamente enaltecer o espírito de luta deles. Dessa forma, o torcedor se sente respeitado, porque ele quer que quem jogue no Goiás honre a camisa que ele ama. Muito bem, aí a presença do técnico Wagner Mancini aqui no Fala Fera. E aí outras informações, Goiás, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Eu indico e recomendo. Lá tem churrasco, carne grelhada, vários pratos quentes, várias saladas. O Júnior Cozinha Brasileira, que é gerenciado pelo grande Alídio, o Fauzi e o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos. Eu adoro o Júnior Cozinha Brasileira. E aí, fera, com relação ao jogo da segunda-feira, 9 horas da noite, estádio Arley Pinheiro, o Goiás encara o Ceará, vai começar o segundo turno, Série B do Brasileiro. O Goiás, que no momento é o 10º colocado com 25 pontos, o Ceará é o 6º colocado com 29 pontos. Mas um detalhe interessante, o 4º colocado, que fecha o G4, é o rival Vila Nova. O Vila tem 30 pontos, mas o Vila tem um jogo a mais que o Goiás, tá? Então o Vila tem 30 pontos com um jogo a mais, o Goiás tem 25 pontos, o jogo atrasado contra o Amazonas não foi realizado. Se porventura, né, o jogo tivesse acontecido e o Goiás tivesse vencido o Amazonas, o Goiás nesse momento estaria a 1 ponto do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, fera, olha só, o Rildo, né, o Reinaldo, que não estava à disposição para o jogo de ontem contra o São Paulo, estarão sim à disposição do Mancini para o jogo contra o Ceará. Já com relação aos atletas do departamento médico, o Paulo Baia, o próprio Edson e o volante Juninho, a tendência ainda é que esses três não fiquem à disposição do Mancini para o duelo contra o Ceará, tá? Paulo Baia, Edson e o Juninho. E aí, fera, só lembrando, hein, após o jogo contra o Ceará, na semana que vem também, sexta-feira, o Goiás irá jogar lá em Campinas. Moisés Lucarelli, compromisso contra a Ponte Preta, a Macacá. Beleza, fera? Então fala, fera. Falem, feras.